Olá, hoje é terça-feira, dia 22 de abril. Seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo da TV Alice. Esta é a primeira sessão ordinária depois da Sexta-feira da Paixão, domingo de Páscoa e dia de Tiradentes, com a notícia que deixou o mundo ocidental inteiro em profundo luto, a morte do Papa Francisco aos 88 anos em Roma. Mas vida que segue, vamos aqui com os nossos trabalhos. Na pauta de hoje, desta sessão plenária, destaque para 2 projetos encaminhados pelo governo. Um deles reduz em 85% o ICMS nas operações de saída do biogás e do biometano aqui no estado. Outro projeto encaminhado pelo governador pede autorização para que o estado contrate crédito no valor de 150 milhões de reais junto ao BNDES. Esses recursos para aquisição de ônibus elétricos para o sistema Transcol. Acompanhe os trabalhos. 29ª sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta desta sessão e convido o deputado Capitão Assunção a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito todos os presentes se coloquem de pé em sinal de respeito. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Glória a Jesus. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declara aprovada conforme foi disponibilizada no site da Alice. Eu consulto se existe algum deputado ou deputada que deseje fazer um pedido de minuto de silêncio. Com a palavra o deputado Coronel Ed, também deputado Dari Pagunc. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, nossa comunidade capixaba, inicialmente eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em razão do falecimento do Papa Francisco, que aconteceu em Roma, e era um grande líder religioso mundial da Igreja Católica, e nós gostaríamos de pedir um minuto de silêncio, juntamente com mais 3 pessoas extraordinárias que infelizmente nos deixaram, 3 policiais militares, o policial militar Aristeu Vidigal, conhecido como Sargento Vidigal, o Eduardo José Rosa, também PM, e o Gerson Lírio do Nascimento, também sargento da Polícia Militar. Então nós, com muito respeito, pedimos, presidente, um minuto de silêncio em razão do falecimento dessas pessoas importantes, porque a vida é uma só. O mesmo valor que tem a vida do Papa, que infelizmente nós perdemos, tem a vida também perdida desses 3 policiais militares capixabas residentes aqui na Grande Vitória. Nosso muito obrigado. Obrigado, deputado Coronel Ed. Com a palavra o deputado Dari Pagunc, depois o deputado engenheiro José Esmeraldo. Senhor presidente, eu quero somar com meus colegas esse pedido de um minuto de silêncio. Eu também faço para a dona Tânia Dantas, ocorrido ontem, no dia 21. Tânia era tia da nossa assessora parlamentar, da Thalita. Eu quero aqui manifestar a nossa solidariedade a todos os familiares da senhora Tânia Dantas, principalmente da Thalita e de todos os familiares. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Dari. Com a palavra o deputado engenheiro José Esmeraldo, depois o deputado Adilson Pino. Senhor presidente, quero dedicar aqui com grande pesar que solicito um minuto de silêncio em virtude do falecimento de dona Olira Cândido Ribeiro, aos 87 anos, no último sábado, dia 19 de abril. Era sogra do meu amigo Romerinho Badaró, de Brejetuba, e mãe da amiga Lúcia Helena Ribeiro Badaró, esposa do Romerinho. Foi lavradora, nasceu e residiu toda a sua vida em São Jorge do Oliveira
distrito de Brejetuba. Dona Lira, como todos a conheciam, teve 15 filhos do seu casamento de 69 anos com o senhor Hélio Ribeiro. Além dos 15 filhos, teve 24 netos, 27 bisnetos e 3 tataranetos. Mulher guerreira, honesta e trabalhadora. Lutou pela educação dos filhos e os ensinou a seguir a vida com maestria. Minhas mais sinceras condolências a todos os familiares por esta perda irreparável. Que vocês encontrem conforto e força durante este momento tão difícil. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado engenheiro José Esmeraldo. Com a palavra, deputado Adilson Espino, depois deputado Mazinho dos Anjos. Senhor presidente, eu também quero pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Maria José de Souza Venturini, uma pessoa muito querida no município de Marechal Floriano, Domingos Martins e do Estado do Espírito Santo, ocorrido ontem. Que o nosso bondoso Deus possa consolar os familiares nesse momento de extrema tristeza. E gostaria de ler a nota de pesar que foi publicada pela AVES, Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo. Comunicamos com grande pesar o falecimento da senhora Maria José de Souza Venturini, ocorrido nesta segunda-feira, dia 21 de abril de 2025. A Zezé, como era mais conhecida, atuava na avicultura desde 1974, ao lado do esposo Antônio Venturini, não somente na produção, mas também o acompanhando e apoiando nas várias atividades junto ao setor, inclusive quando ele exerceu a presidência da ABES. Então, o velório aconteceu hoje pela manhã, na Capela de Santa Isabel, em Domingos Martins, e foi sepultada também pela manhã no cemitério de Santa Isabel, no município de Domingos Martins. Em nome da avicultura capixaba, expressamos nossas sinceras condolências aos familiares neste momento de saudade, com o desejo que possam estar amparados por amigos e conhecidos e consolados em Cristo Jesus. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Adilson Espino. Com a palavra, deputado Mazinho dos Anjos, depois, deputada Camila Valadão. Presidente, gostaria de solicitar também um minuto de silêncio pelo falecimento de Genibaldo Próquio Lúcio. Genibaldo deixa um legado relevante de serviços prestados ao município de Coporanga, presidente, especialmente nas áreas de educação, do esporte, onde se destacou como incentivador, colaborador e verdadeiro agente de transformação social. Então fica aqui, nosso pedido de um minuto de silêncio pelo falecimento do Genibaldo. E também, presidente, gostaria de solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento do Celso Abreu Xavier. Celso é pai do meu cunhado, Rafael Xavier. O enterro foi hoje pela manhã, então fica aqui também a minha solicitação de um minuto de silêncio pelo seu falecimento. Que Deus possa confortar toda a família, principalmente o Rafael, o Celso e o Guilherme, seus filhos. E gostaria também, presidente, de não poder deixar de passar esse momento que a humanidade toda está orando pelo falecimento do Papa Francisco. O Papa Francisco foi uma referência não só para os católicos, mas para todos os cidadãos do mundo. O Papa Francisco, ele foi um construtor de pontes no mundo que muitas vezes a gente vê as pessoas construindo muros. E o Papa Francisco, ele foi mais que um líder religioso, ele foi um exemplo de ser humano, um exemplo de empatia, um exemplo de diálogo, um exemplo de fé para todos nós. Então fica aqui também o pedido de um minuto de silêncio pelo falecimento do Papa Francisco e que Deus possa iluminar toda a Igreja Católica e a população mundial nesse momento de tristeza, mas de alegria também por saber que o Papa agora está na casa do Pai. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Com a palavra, deputada Camila Valadão.
Boa tarde, deputadas, deputados. Eu também quero aqui pedir um minuto de silêncio em virtude da morte do Papa Francisco. Em um mundo marcado pelo ódio, o Papa Francisco foi um sopro de esperança, não só para nós católicos, mas também para todo mundo. A gente está falando do primeiro Papa latino-americano que deixa um legado importante na defesa dos mais pobres, dos mais vulneráveis, um Papa que acolheu as minorias, abrindo inclusive a Igreja Católica para reflexões conectadas com os desafios que a gente tem no tempo presente, um Papa que cumpriu um papel importante na denúncia do capitalismo, na destruição do meio ambiente, e no último discurso proferido pelo Papa no domingo de Páscoa, um dia antes da sua morte, o Papa mais uma vez pede paz e pediu o cessar-fogo em Gaza. Então, para nós católicos é um momento de dor, é um momento de luto, mas também é um momento de esperança a partir do legado deixado pelo Papa Francisco. Então, que ele descanse em paz e que nós católicos podemos seguir com o seu legado, profetizando cada vez mais uma igreja aberta aos desafios e o acolhimento dos mais humildes e dos mais vulneráveis. Obrigado, deputada Camila. Com a palavra, o deputado Calegari. Bom, venho aqui somar aos nossos colegas um pedido de um minuto de silêncio pela morte do Santo Padre, Papa Francisco. Realmente, uma figura de extrema importância nas últimas décadas, primeiro Papa latino-americano, e um Papa que eu diria foi muito incompreendido também por muitos, porque realmente foi um Papa que tinha um amor pelas pessoas mais vulneráveis, pelas pessoas mais pobres, tinha o desejo do acolhimento por aqueles que precisam ser acolhidos, mas que muitas vezes teve suas falas deturpadas por uma imprensa excessivamente progressista que procurou usar o Papa para seus próprios objetivos. Papa Francisco realmente deixa um legado de amor ao próximo, de forte atuação nos meios de comunicação, e agora peçamos a Deus, nós católicos e todos os irmãos que comungam na nossa fé, para que a nossa igreja consiga agora no próximo conclave encontrar uma pessoa iluminada, abençoada, que possa continuar levando o barco de Pedro até as águas mais profundas. Quero também desejar aqui fazer um pedido de minuto de silêncio pelo falecimento do empresário Geraldo Vimercati, de Vila Velha, muito conhecido ali na região de Itapuã. Ele que tinha um comércio Vimercati, material de construção, uma pessoa muito querida, muito amada, de muitos valores, muito trabalhador, e que com certeza vai deixar um buraco na nossa sociedade pelo seu falecimento, mas que está lá agora juntamente com o Papa Francisco na glória do Pai. Deus os abençoe a todos. Muito obrigado, deputado Calegari. Com a palavra, o deputado João Coser. Senhor presidente, me associar aos demais deputados nesse momento de homenagem ao Papa Francisco, que nos deixa um legado muito importante. Primeiro, o amor ao próximo, uma preocupação maior com as pessoas mais necessitadas, com o meio ambiente, de uma humanidade invejável. Portanto, um homem que olhou para o mundo inteiro, se dedicando, defendendo as suas ideias, mas como igreja, não como opinião pessoal, mas sempre preservando a integração entre as pessoas, entre os humanos, inclusive respeitando as religiões diferentes. Foi realmente um grande líder mundial e um grande líder que passou muito a questão da religião católica. Mesmo como católico, como cristão, tenho certeza que está nas mãos do Senhor e vai nos permitir trazer daqui a pouco um novo Papa, para que a gente possa continuar orando pelo Brasil e pelo mundo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado João Coser. Algum outro deputado deseja fazer pedido de silêncio? Não havendo, então eu me somo aí aos deputados Coronel Wellington, deputado Dari Pagum, deputado Engenheiro José Esmeraldo, deputado Adilson Espino, deputado Mazinho dos Anjos, deputada Camila Valadão, deputado Calegari, deputado João Coser. E eu também quero fazer um pedido aqui de um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Marlene Moretti Belli. Deputado Chambinho, que é lá de Barcelona. Chambinho conhecia a Marlene Moretti na década de 80.
Eu estive na residência dela, salvo engano, em 86 ou 87, juntamente com meu irmão, o pastor Derli Baense, que foi procurador dessa casa, e ali conheci a Marlene dando aula para 6 a 10 crianças dentro de um quarto da sua casa. E ela nos incentivou a que nós pudéssemos criar lá o CBC, o Centro Batista de Cultura, lá de Barcelona, onde muitas pessoas daquela região toda estudaram ali. A Marlene tinha uma visão muito grande, uma coragem, um amor pelo próximo, que foram fundamentais para a formação de gerações, e nós aqui temos que colocar os nossos sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Ali no CBC, ela também foi sócia nossa no CBC, no Centro Batista de Cultura. Nós chegamos a ter ali 1.700 alunos, Xambim. Inclusive, alguns deles estão morando hoje nos Estados Unidos, né, através de um convênio que nós fizemos lá com a Universidade de Kentucky. Vossa Excelência também está fazendo sinal aí que também foi aluno do CBC, né? E, então a gente pede a Deus que console aí todos os familiares e amigos. Façamos então um minuto de silêncio. Obrigado, presidente. Pois não, deputado Xambim, pois não. Presidente Danilo, somente somar junto à sua fala da perda da Marlene, que foi uma grande incentivadora da educação no Estado do Espírito Santo, uma empreendedora da educação, principalmente no meu bairro, em Barcelona. Eu que tive a alegria de estudar no CBC, no Centro Batista de Cultura. Sou vizinho, moro próximo ainda às antigas instalações do CBC, lá em Barcelona, mas também quero me somar à fala dos demais deputados em referência ao nosso grandioso, nosso saudoso Papa Francisco, que nos deixou, mas deixou um legado, deixou uma história linda para a humanidade, de simplicidade, de humanidade, de amor ao próximo, e um Papa que marca a sua história junto à humanidade e deixa um legado para o mundo todo. E que Deus abençoe a nossa amada Igreja Católica e que a gente possa superar esse momento de dor, de perca do grande Papa Francisco, mas que a gente possa ter um próximo Papa também fiel à nossa Igreja, fiel ao amor de Deus e fiel ao amor à humanidade, que venha com muita luz para iluminar o povo de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Alexandre Xambim. Então, façamos agora um minuto de silêncio. Eu solicito a todos os presentes que se coloquem de pé em sinal de respeito. Muito obrigado a todos. Passaremos agora à fase do expediente. Primeira fase do expediente para simples despacho. Item 1, ofício número 58.063/2025, deputado Bruno Rezende, justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 15 de abril de 2025. Justificada a ausência à secretaria. Item 2, ofícios 35/2025 e 212/2025, deputada Raquel Lé, solicitando seu desligamento da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado como membro efetivo a partir da presente data, ciente à Secretaria para providenciar a solicitação e arquivar o processo. Item 3, ofícios números 34/2025 e 156/2025, deputada Janete de Sá, indicando a senhora Roberta Belomati, autora do livro O Dever de Cuidar, para fazer uso da tribuna popular no plenário de Seu Cardoso, dia 7 de maio, para explanação sobre o cuidado humanizado. Defiro. Item 4,
mensagens 12/2025 e 90/2025 do governador do Estado, encaminhando o veto total ao projeto de lei 326/2019 da deputada Irine Lopes, que regulamenta a substituição de medidores de consumo de energia elétrica nas unidades de consumo, UCS, em residências, pontos comerciais, industriais, entidades da sociedade civil, igrejas, sindicatos e afins. A Comissão de Justiça. Do item 5 ao item 15, tratam-se de projeto do Governo do Estado, das senhoras deputadas e senhores deputados, para os fins que especificam. O despacho para os itens 5 ao 10, 12, 13 e 14 é, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela Presidência. O despacho para o item 11 é, devolva-se ao autor com base no artigo 143, inciso 8º do Regimento Interno, por infringência aos artigos 63, parágrafo único, incisos 3, 4 e 91, inciso 1 da Constituição Estadual. O despacho para o item 15 é a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Segunda fase do expediente, sujeita à deliberação, nós precisamos aí do quórum qualificado, já temos aí 23 deputados presentes. Então passaremos agora à segunda fase. Os itens 16 e 17 são requerimentos para a realização de sessões solenes. O despacho para esses itens é, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, ficam aprovados. Do item 18 ao item 26, tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados. Coloca as matérias em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, ficam aprovadas todas as indicações até o item 26. Passaremos agora à fase da ordem do dia, mantendo aí a fase das comunicações. Do item 1 ao item 7, tratam-se de projetos em discussão especial em primeira sessão. O despacho para esses itens é, em discussão, não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para a segunda sessão. Passaremos agora à ordem do dia. Desculpa, a fase das comunicações. Fabiana, por gentileza, aí nos ajude aí. Primeiro inscrito, deputado Calegari. Vossa Excelência está com a palavra por até 5 minutos. Quero saudar aí o Antônio Tadeu Nicoletti, que está ali na galeria, que é o presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais da Polícia Científica, e também o Jorge Valentim, que está aí conosco. Obrigado pela presença de vocês. Ainda não, Calegari. Só colocar o dedo em cima ali que você liga fácil. Olá, boa tarde a todos os deputados e deputadas, a todos os servidores e servidoras desta casa, sem o qual o nosso trabalho não seria possível, a todos aqueles que estão nas galerias, bem como aqueles que nos assistem pela TV Alice. Nós falamos hoje, em nosso pedido de minuto de silêncio, um dos pedidos mais fortes e que teve mais adesão foi do minuto de silêncio pela morte do Santo Padre, o Papa Francisco. E é natural que assim seja. Francisco, nosso querido Papa, era o chefe da maior organização religiosa do mundo, da qual eu tenho orgulho de fazer parte, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Uma igreja com 2000 anos de história, uma igreja fundada por Cristo na tradição dos apóstolos, e que mesmo hoje, nesse mundo em que tanto se diz que a sociedade está secularizada, tem abandonado os valores cristãos, mas você vê que não é tanto assim. Ontem mesmo eu estava vendo dados, caro deputado Danilo Baense, e o número de católicos na França está em ascensão nos últimos anos, assim como no Brasil. Depois de anos de queda,
o catolicismo volta a crescer. Na América Latina cresceu 1% ano passado e continua crescendo. Por que isso? O que acontece numa sociedade como a nossa, marcada pelo consumismo, pelo ateísmo, pelo materialismo, para que esses valores católicos, cristãos, voltem a chamar a atenção das pessoas? Ontem, nessa Páscoa mesmo, eu estava em Mimoso do Sul, e na celebração da Vigília Pascal do sábado, eu tive o orgulho, eu tive a grata visão de ver 25 batizados adultos da minha igreja. O que está acontecendo? O que acontece, meus queridos deputados, é que esses valores que tanto corrompem o mundo, materialismo, egoísmo, hedonismo, que é o culto do prazer, já estão cansando as pessoas. Existe hoje um renascimento da fé cristã ocorrendo em várias igrejas, não só na católica, mas eu penso muito na minha Santa Igreja Católica, em que eu vejo jovens que nunca se preocuparam de ir na missa aos domingos, hoje falam em confissão, hoje falam em arrependimento. A oração do Santo Terço, que alguns anos atrás era rejeitada por grande parte da população, como uma mera repetição de palavras, hoje volta a atrair, através do terço dos homens de comunidades espalhadas por todo o Brasil. As novas comunidades que se espalham por todo o território brasileiro, pregando uma nova espiritualidade, pregando uma nova forma de encontrar Cristo. O crescimento espantoso, seja da renovação carismática, seja do catolicismo tradicional. Hoje vemos um número gigante de católicos que fazem questão de assistir ao quê? A missa tridentina, a missa em latim, no rito extraordinário. O que está levando essas pessoas a esse novo encontro com o sagrado, se não o cansaço dos valores caducos da época em que vivemos? Época que exalta a sexualidade sem limites, que exalta a vulgaridade, que exalta a liberdade sem responsabilidade. Por isso que tantas pessoas hoje pensam na morte do Papa Francisco. É o contrário do que se diz por aí. Não é que as pessoas querem uma igreja mais moderninha, mais aberta para os costumes do mundo, não. Pelo contrário, a parte que mais cresce hoje na Igreja Católica, no mundo, é justamente a parte tradicional, a parte que se aferra aos valores mais sagrados do magistério da Igreja, a parte que não aceita o aborto, não aceita ideologia de gênero essa que foi condenada pelo Papa Francisco. Porque às vezes a gente vê umas informações na imprensa desencontrada que colocam o Francisco como mais progressista do que ele era. Realmente, Francisco tinha um acolhimento com as pessoas homossexuais, tinha um acolhimento com as pessoas mais vulneráveis, mas ele nunca defendeu a prática homossexual. Ele sempre foi fiel ao dogma da igreja e, quando chamado a se expor, condenou veementemente a ideologia de gênero como um flagelo dos nossos dias, a corromper a identidade do homem, a corromper os valores sacrossantos da sexualidade humana. Francisco profeticamente condenou a ideologia de gênero. Eu posso não ter concordado com algumas posições políticas e ideológicas adotadas pelo Santo Padre ao longo do seu pontificado, mas uma coisa é fato: Francisco defendeu a ortodoxia católica, defendeu o magistério da igreja e procurou,
no limite das suas atribuições, estabelecer um diálogo, inclusive um diálogo ecumênico, com outras fés, com outras religiões, com outras denominações. Ele conseguiu ser bem sucedido nisso? Só a história o dirá. Mas o fato é que Francisco realmente conseguiu mostrar um rosto mais simpático e talvez mais humano da burocracia da igreja. Lembrando que, embora o número de católicos esteja voltando a crescer, é inegável que existe uma crise na Cúria Romana, uma crise que o próprio Papa Francisco denunciou. Os lobbies poderosos que ele denunciou, e ele foi muito firme em lutar contra a pedofilia dentro da igreja, em lutar contra a corrupção financeira daqueles que usaram mal o Banco Vaticano, em denunciar as mazelas do nosso tempo. Com tudo isso, o que eu quero dizer é que o pontificado de Francisco foi um pontificado de esperança. E agora rezo intensamente para que este conclave que vai se reunir em breve possa escolher um novo Papa que seja fiel aos valores da igreja, santo em sua vida e em seus costumes e principalmente fiel à cruz de Cristo, pois sem a cruz de Cristo não existe a glória de Cristo. Deus abençoe nossa Santa Amada Igreja, Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado, deputado Calegari. Com a palavra, deputado João Coser. Por isonomia, Vossa Excelência tem até 8 minutos. Eu quero aqui, Coronel Ed, fazer um registro aqui. Ontem, dia 21 de abril, foi o dia dos policiais civis e militares. O dia 21 de abril vai além da lembrança histórica de Tiradentes. É uma importante, ou seja, é uma oportunidade de reconhecer os homens e mulheres da Polícia Civil e também da nossa gloriosa Polícia Militar, que enfrentam diariamente desafios com a própria vida para proteger a sociedade do nosso querido Brasil. Nossa homenagem vai àqueles que vestem a farda e escolhem todos os dias servir e proteger. Com a palavra, deputado João Coser. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu combinei ceder um minuto para a deputada Camila, por gentileza. Obrigada, deputado João Coser, pela parte, de forma muito breve, porque eu não quero deixar mais esperando, mas eu quero registrar aqui neste plenário, vou mostrar também o voto de congratulação feito pelo nosso mandato para Lorena Pires, que é a primeira brasileira a integrar a Academia da Ópera de Paris. Lorena é capixaba e de origem quilombola, construiu sua trajetória na música erudita e agora alcança um espaço inédito para uma artista brasileira, levando sua voz e seu talento a um dos mais prestigiados centros da ópera mundial. Sua conquista evidencia a importância do acesso à cultura, à formação musical, reforçando a necessidade de políticas públicas que garantam a oportunidade de jovens talentos para que eles possam desenvolver suas potencialidades. Vale lembrar que essa conquista da Lorena é um orgulho para todos nós capixabas e por isso o nosso registro de voto de congratulação aqui e o registro nesta casa dessa importante vitória da Lorena, que é também uma vitória nossa e da sociedade capixaba e brasileira. Então, parabéns, Lorena, obrigada pela sua vitória e por todo o simbolismo. Obrigada, deputado João Coser. Prazer, deputada. Senhor presidente, senhoras deputadas, hoje a minha fala vai ser naturalmente em homenagem ao Papa da Esperança, o Papa Francisco. Se foi, mas deixou muita esperança para todos nós. Hoje foi um dia de muita tristeza para todos aqueles que, acima das religiões, fazem do amor a sua profissão de fé. Francisco foi Papa do acolhimento e, por isso, acordamos hoje um pouco órfãos do seu afeto. Um afeto que era livre de preconceitos e julgamentos, num mundo que sofre com a discriminação e a intolerância. Para Francisco, somos todos irmãos, criados para amarmos uns aos outros. E por sermos todos irmãos, não há razão para tanta discórdia, tanto ódio, tantas guerras e tanta desigualdade no mundo. Francisco é o Papa de todos, mas principalmente dos excluídos, dos mais pobres, dos injustiçados, dos integrantes
dos imigrantes, dos que não têm voz, das vítimas da fome e do abandono. Do sorriso que iluminava a todos nós. O entusiasmo pela vida, o bom humor, o otimismo, a paixão pelo futebol, qualidade que fazem dele o mais brasileiro dos argentinos. Na sua bênção de despedida, no domingo de Páscoa, pediu para voltarmos a ter esperança de que a paz é possível. Francisco foi o Papa da Esperança. Em sua despedida, renovou a crença nos seres humanos e previu um futuro melhor para a humanidade. Disse que o amor venceu o ódio, a verdade venceu a mentira e o perdão vencerá a vingança. Quando o presidente Lula teve audiência com o Papa Francisco, ele fez um debate sobre a questão da aliança global contra a fome e contra a pobreza. O presidente Lula ainda tem isso como tema, combate à pobreza, o programa de Bolsa Família, entre outros, e foi efetivamente nesse momento que o Papa Francisco não só concordou, como trabalhou para que a cúpula do G20 no Rio debatesse esse tema. Francisco foi o Papa da paz, do diálogo, da união e do amor de todas as formas de vida. Foi o Papa da paz, do diálogo, da união e do amor a todas as formas de vida. Fez seguidos alerta sobre a crise climática e ameaça de destruição do nosso planeta, obra-prima da criação divina. Ele sempre tinha uma preocupação específica com o planeta Terra, a casa comum. Condenou todas as guerras, que tem como vítima preferenciais a população civil, sobretudo mulheres e crianças. Embora o dia de hoje seja um dia muito triste, vamos lembrar para sempre da alegria do Papa Francisco. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, este mundo que nós lutamos para construir, inspirados nos desejos, nas falas, nas pregações do Papa Francisco, é muito importante para nós. Se formos capazes de cultivar a paz, o amor e a justiça e a fraternidade, com certeza teremos um mundo melhor. Que Deus abençoe a humanidade, que a gente possa ser cada vez mais seres humanos melhores e conseguirmos continuar a nossa caminhada. Mais uma fala muito rápida. Desejo que a igreja consiga encontrar um outro pontífice, que a gente possa ter realmente um novo líder mundial para nós da religião católica, mas que seja mais do que isso, um líder para o mundo todo. Portanto, fica aqui a nossa crença, a nossa esperança e também as orações. Acolhido na casa do Pai, que Ele possa olhar para o Brasil, que Ele possa olhar para o mundo e também para a nossa igreja. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado João Coser. Deputado Coronel Hélito, hoje nós celebramos com alegria os 61 anos da nossa querida cidade de Pinheiros, aqui no nosso estado do Espírito Santo. Uma terra acolhedora, de gente trabalhadora e cheia de histórias para contar. O nome Pinheiros é uma homenagem a José Pinheiro, um dos primeiros comerciantes da região. Ele estabeleceu um armazém para atender os trabalhadores da extração de madeira, dando origem a um povoado que inicialmente foi chamado de Capinado. Depois São João do Sobrado e hoje finalmente Pinheiros. Então parabéns aí o povo pinheirense. Com a palavra o deputado Coronel Hélito. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, servidores da Assembleia Legislativa, nossa querida comunidade capixaba, uma abençoada semana curta, mas de muito trabalho. Nós gostaríamos de colocar um vídeo, por favor. Esse vídeo se refere a um radar localizado na ES-010, próximo à comunidade de Nova Almeida, e um amigo, morador, cidadão, nos enviou dando conta de que esse radar estavam disparando notificações com veículos que passavam com a velocidade menor do que estava prevista para a via, mas que no digital do radar aparecia uma velocidade muito superior do que o veículo estava praticando, fazendo com que todos os veículos que passavam ali eram notificados de uma forma inadequada, aleatória,
e é uma grande injustiça. De repente, esses condutores de motos, de veículos, de caminhões, de ônibus, passarem por ali, terem os seus veículos notificados, receber essas notificações em casa e depois terem que justificar a falha de um equipamento eletrônico, e que se a pessoa não justificar com muita burocracia, ele acaba pagando por uma notificação, por uma multa, sem ter definitivamente descumprida a norma e a velocidade permitida para a via. Então nós fazemos esse primeiro questionamento e solicitando que a Assembleia encaminhe essa nota taquigráfica sobre esse fato ao DETRAN, para que de maneira preliminar a JARI, que é a Junta Administrativa de Recurso de Infração, possa analisar e já cancelar definitivamente todas as notificações que foram efetuadas por aquele equipamento obrigatório, equipamento eletrônico, desculpa. O segundo é com relação ao vídeo que nós recebemos do Hospital de Iuna, Santa Casa de Iuna. Então nós tivemos a oportunidade de designar uma emenda parlamentar para a Santa Casa de Iuna, em reconhecimento às dificuldades operacionais, dificuldades financeiras que com certeza todos os hospitais passam, mas em especial a Santa Casa, e aquele hospital, nessas condições, nesse final de semana, estava superlotado, fazendo com que o número de pessoas excessivas atrasassem o atendimento, gerando uma grande insatisfação. Então nós pedimos que o governo do estado, a Casa Civil, faça esforço de repassar ao município de Iuna, com mais brevidade possível, o valor referente aos simbólicos R$100 mil que nós repassamos para a Santa Casa, para eles poderem definitivamente sair dessa situação de dificuldade financeira e poder estar entregando mais serviço, entregando mais remédio para a população de Iuna e região do Caparaó, que são atendidos pelaquela instituição. O terceiro foto que nós gostaríamos de colocar ali é referente a uma tragédia que aconteceu no município de Viana, e nós gostaríamos de salientar que os profissionais bombeiros, profissionais de segurança pública, sargento Elieber, sargento Boldrini, cabo F. Martins, cabo Jefferson e cabo Moraes, eles estiveram atendendo essa ocorrência de uma forma imediata. Eles chegaram no local da tragédia e logo que chegaram depararam com o pai da família já falecido. Com mais algumas ações no local, eles encontraram a mãe da família sem vida e posteriormente localizaram a menor de 6 anos ainda com vida, né, em estado de saúde bem. Levaram e deram todo o socorro, todo o auxílio, todo o acolhimento possível para aquela família. Então, por dever de justiça, nós fazemos aqui um grande elogio a essa equipe de trabalho, sargento Elieber, sargento Boldrini, cabo F. Martins, cabo Jefferson e cabo Moraes. E solicitamos também que seja feito o encaminhamento dessas notas taquigráficas em relação ao nosso pronunciamento, nossos parabéns para os militares do bombeiro que fizeram e prestaram um relevante serviço à comunidade capixaba. Terceiro item é relativo a uma decisão judicial que nós tivemos publicado no BGPM número 16, datado de 17/4/2005, referente ao TAF adaptado, um militar estadual que, em razão do serviço, ele se machucou em uma operação de serviço, de trabalho, e nessa operação ele ficou com algumas limitações, fez o requerimento administrativo, não foi acatado, ele teve que fazer uma ação judicial, impetrar uma ordem judicial para permitir a realização de um teste físico adaptado às condições e às limitações que ele teve, não em atitude quando ele estava de folga, mas quando ele estava de serviço. Então já está na hora do governo já adotar isso como prática,
como regra, que o militar estadual, ele em serviço, ele machucou, não só ele seja feito o atestado de origem, todas as providências administrativas, mas que na hora de ele fazer um teste de aptidão física, para ele frequentar um curso de aperfeiçoamento de sargento, como é o caso, ele possa já ter reconhecido o seu direito e não, mais uma vez, ter que gastar o seu tempo, gastar a energia, gastar seu recurso financeiro, entrando na justiça para a própria polícia militar reconhecer um direito que é dele e é justo. Então fica aqui nosso registro, nossos parabéns ao sargento Israel Carlos de Souza, que conseguiu o deferimento e com certeza será matriculado no CAS 2025. O quinto assunto, por favor, o assunto referente a diversos furtos e tráfico de drogas que estão acontecendo no cemitério Cruzeiro do Sul, no bairro Santo André, na rua Dom Pedro II, bairro Cruzeiro do Sul, ao lado do muro do terminal de Campo Grande e Cariacica. Nós fizemos um ofício ao comandante do batalhão da região, ao delegado de polícia civil da região, solicitando a intervenção e patrulhamento preventivo, uma vez que a comunidade que está passando por aquele local sempre está deparando com essa situação. E sempre, como certo, a Polícia Militar tem atendido essas ocorrências, e nessas ocorrências são apreendidos armas, são apreendidos drogas, são apreendidos diversos objetos para a prática do crime. Então nós aqui também parabenizamos a Polícia Militar, que mesmo com algumas deficiências, sempre quando recebe esses chamados, são encaminhados para o cemitério. Imagina os senhores e senhoras, nós não estamos falando de rua erma, nós não estamos falando de locais de crime, nós estamos falando de um cemitério que em tese deveria ser um local harmônico, um local pacífico, um local que não teria nem gente, mas está sendo utilizado para esse tipo de crime. O sexto, por favor, sexto. O sexto é referente à obra que está sendo realizada no município da Serra, em especial no balneário de Nova Almeida. Essa escola é a escola Virgínio Pereira, ela foi contratada pelo Estado do Espírito Santo com a empresa chegou, montou a sua base de trabalho, colocou a placa indicativa do valor da obra, fez o fechamento do espaço onde seria construída a obra. Começou essa obra, no entanto, a empresa abandonou a obra esperada. O Colégio Virgínio Pereira, onde estudou centenas de pessoas, milhares de famílias que participaram direta e indiretamente daquela escola, sendo como aluno, como professor, pedagogo, diretora. Nós temos a alegria de dizer que na nossa época a dona Infantina lá foi a diretora do Virgínio Pereira, e muitos profissionais, engenheiros, professores, médicos, dentistas, e sem ser, inclusive, pessoas que avançaram e se formaram profissionalmente no ensino superior, mas ali formou, o que é mais importante, verdadeira família do Escola Virgínio Pereira. Pessoas dali que saíram são profissionais autônomos, são pedreiros, são ajudantes, são varredores, são funcionários públicos, mas que são verdadeiros cidadãos, pais e mães, que hoje têm grande orgulho de ter estudado naquela escola, mas, no entanto, a obra foi paralisada, e nós fazemos aqui um grande apelo ao governo do Estado do Espírito Santo para que faça a retomada dessa importante obra, porque a comunidade de Nova Almeida e região de Praia Grande precisa daquela obra concluída para dar andamento, porque nós sabemos que é só através da educação que nós conseguimos pavimentar um futuro bom para todos os cidadãos serranos e cidadãos ali de Fundão também, que utilizam aquela importante escola. Por mais, senhor presidente, nós gostaríamos só de deixar registrado que o governador do Estado do Espírito Santo indicou, através do reajuste geral anual, um índice de reajuste para os servidores públicos. Esse índice, obviamente, é bem aquém do que nós entendemos ser suficiente para recompor as perdas salariais do período.
Estado do Espírito Santo é nota A em capacidade de pagamento, nota A em capacidade de endividamento. Nós sabemos a responsabilidade que o governo tem para fazer esse reajuste geral anual, para atender todos os servidores, segurança pública, da saúde, da educação e etc., mas que ele não deixe novamente para trás. Nós estamos falando com antecedência. Os militares estaduais que voltaram voluntariamente para o serviço ativo, porque o governo, há 3 anos atrás, desde 2022, retirou da lei que faz esse reajuste os militares estaduais, fazendo com que esse reajuste só pudesse acontecer por decreto. No entanto, esse decreto não foi editado desde 2022, 2023, 2024, que agora no final do ano passado. Então, nenhum desses 3 anos foi concedido reajuste aos servidores militares estaduais que retornaram voluntariamente. Então, por dever de justiça, que o governo ele edite esse decreto ou faça a inclusão dos militares estaduais, do bombeiro e da polícia militar que voltaram ao serviço ativo voluntariamente, ou que possa fazer, inclusive, um percentual diferenciado em razão desses 3 anos que eles foram prejudicados. Então, nós defendemos o interesse de todos os servidores militares, nós recebemos toda e qualquer reivindicação e cobrança dos cidadãos capixabas para a gente colocar de uma forma bem isenta e bem responsável aqui no plenário e fazendo com que nós hoje estamos ocupando, inclusive, a Secretaria Executiva de uma frente parlamentar que foi criada na Assembleia Legislativa em defesa desses servidores militares estaduais que voltam voluntariamente ao serviço ativo do Estado do Espírito Santo. Nosso muito obrigado, presidente, que Deus abençoe, que proteja, te guarde e ilumina. Obrigado. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Eu quero fazer uma retificação no expediente de hoje, o item 8, onde se lê mensagem número 80/2025, leia-se mensagem número 79/2025. Também quero fazer um comunicado. Senhoras e senhores deputados, esta presidência vem retificar que durante a leitura do despacho do item 7 do expediente da 24ª sessão ordinária presencial do dia 8/4/2025, onde se lê a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno, leia-se após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Desporto, de Saúde e de Finanças. Eu quero aqui aproveitar esse momento também para saudar os nossos alunos ali, 16 alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Irmã Dulce Lopes Ponte, lá de Viana. Professor André Luiz de Brito, muito obrigado a vocês. Vocês estão numa sessão aqui ordinária da Assembleia Legislativa. Vocês estão sendo ali transmitidos para todo o Estado do Espírito Santo. Parabéns aí pela presença e continuamos aqui à disposição de vocês. Antes de chamar o próximo orador, quero fazer um registro, Coronel Wellington. Hoje, dia 22 de abril, nós comemoramos aí o descobrimento do Brasil. O dia 22 de abril marca o descobrimento do Brasil, que se deu, obviamente, em 1500, quando os portugueses chegaram ao nosso território pela primeira vez. A expedição era comandada por Pedro Álvares Cabral, que avistou terras na região da atual Bahia. Esse momento marcou o início da história do Brasil como colônia de Portugal. É uma data importante para lembrar nossas origens e refletir sobre o passado do nosso país. Eu convido agora a fazer uso da fala do deputado Fábio Duarte. Não respondendo, com a palavra, deputado Capitão Assunção. Não respondendo, com a palavra, deputado Lucas Polese. Não respondendo, com a palavra, deputado Dari Pagung. Não respondendo, com a palavra, deputada Raquel Lessa. Não respondendo, com a palavra, deputado Mazinho dos Anjos. Não respondendo, com a palavra, deputado doutor Bruno Rezende. Não respondendo, com a palavra, deputado Marcos Madureira. Não respondendo, com a palavra, deputada Camila Valadão. Por isonomia, Vossa Excelência tem até 10 minutos.
Boa tarde, mais uma vez, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu quero começar saudando o Sindiperitos, Tadeu, Jorge, mais uma vez presente aqui nas galerias dessa casa. Nós falávamos aqui no plenário, né, como que essa situação, para nós deputados, que acompanhamos a luta de vocês ao longo de todo esse período, como é angustiante, para dizer o mínimo, não termos uma resolução até o momento para a situação de vocês. A gente já dialogou, a gente já constituiu o grupo interno, mas essa é uma decisão que cabe ao Executivo, ao governador do Estado, ao governador Renato Casagrande. Nós sabemos que a resolução dessa questão precisa sair do governador. A gente vem acompanhando como que esse processo, uma hora está na PGE, uma hora está na CGE, fica um joga-joga de secretarias sem que a gente tenha a resolução desse tema. Então, mais uma vez, fazendo o registro no plenário. Aliás, a gente pode contabilizar quantas vezes, desde que iniciamos essa legislatura, a gente tem registrado esse tema em plenário, não só eu, como todos os outros deputados, né? Inclusive aqueles que fizeram parte, que compõem o grupo de trabalho que foi constituído por essa casa. Então, mais uma vez, deixar o meu mais profundo respeito a vocês e também registrar mais uma vez a cobrança ao governador Renato Casagrande para que a gente encontre uma solução para a questão da polícia científica no estado do Espírito Santo. Quero também utilizar meu tempo, já fiz um registro de voto de congratulação, mas quero também registrar mais um aqui nesta sessão ordinária, e esse voto de congratulação é para o professor Douglas Christian Ferrari de Mello. Vou mostrar aqui também. O Douglas é autor, organizador deste livro, História da Educação Especial das Pessoas com Deficiência Visual no Estado do Espírito Santo. O professor Douglas é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, né, um organizador desse importante livro, que é um livro que possui 11 capítulos distribuídos em 172 páginas, reunindo pesquisadores, né, na perspectiva aí pesquisadores diversos, mulheres professoras, que mostram como a inclusão para alunos cegos acontecia no Espírito Santo desde o final da década de 60. Então, a gente está falando de uma publicação importante na perspectiva da inclusão no Estado do Espírito Santo, e por isso o nosso registro com o voto de congratulação. Esse tema que é um tema muito caro para nós, né, da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia. Então, fazer esse registro e essa entrega é uma ferramenta para a gente valorizar e dar publicidade a essas produções que contribuem para a garantia dos direitos humanos no Estado do Espírito Santo. E já que estou aqui falando de direitos humanos a partir dessa importante produção do Douglas, que eu desde já parabenizo, vou fazer a entrega para ele em breve desse voto de congratulação, eu queria também aproveitar a oportunidade para fazer uma prestação de contas da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, e aí quero pedir para colocar ali, acho que já está ali, espero que todo mundo consiga ler. Esse é o relatório que foi produzido pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, que eu tenho a honra de presidir aqui nesta casa desde o início da legislatura e fui agora reconduzida. E aí, na capa, a gente tem aí a presença dos 3 deputados que têm participado de maneira assídua da comissão. É importante registrar que esse relatório é uma produção do nosso mandato, que está à frente da presidência, mas também com os servidores que atuam na comissão, e eu quero registrar aqui o meu mais profundo agradecimento a Camila Taquete, que é a nossa supervisora da comissão, ao Bernardo Teteco, que é o servidor efetivo que integra a nossa comissão, a Marcele Campos, que também é servidora da comissão junto conosco, e também ao meu mandato, que acompanha diretamente, em especial, fazer aqui o registro de agradecimento à minha assessoria de comunicação, na figura do Lucas,
tá aqui o Stefanelli, mas é o Lucas Bragança, que é quem produziu esse relatório, que ficou excelente, e a gente vai pedir, inclusive, para que ele seja disponibilizado no site da Assembleia. Eu vou pedir para poder passar a página. Então, aqui a gente faz uma breve apresentação, agradecendo e falando da nossa trajetória à frente desta comissão. Pode passar. O sumário, nesse sumário a gente registra todas as principais atividades realizadas pela nossa comissão ao longo de 2024. Então a gente está falando de um relatório com compromisso de prestar contas e de ter transparência nas ações dessa comissão. Pode passar. Ali a gente pode passar, a gente retoma o nosso regimento, falando das atribuições da nossa comissão. Pode passar. Pode passar também. E aí é onde eu queria entrar. A gente faz a apresentação das reuniões ordinárias. Aconteceram 13 reuniões ordinárias da nossa comissão no ano passado. Dentre as ordinárias, 10 foram reuniões onde nós fizemos debates na fase das comunicações, convidando entidades da sociedade civil e instituições. Nós tivemos a participação de 68 organizações públicas e da sociedade civil participando das reuniões ordinárias da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, e ali a gente elenca em cada reunião quais reuniões e temas nós debatemos. Pode passar. Nas reuniões extraordinárias, especialmente de audiências públicas, nós tivemos 8 audiências públicas promovidas pela comissão no ano passado, com a participação de 121 organizações da sociedade ao longo dessas audiências públicas. Entre as audiências realizadas, eu quero resgatar o fortalecimento e reconstrução da educação inclusiva no Espírito Santo, os desafios das medidas de proteção às mulheres vítimas de violências no Estado, o Plano Nacional de Proteção a Defensores dos Direitos Humanos, comunicadores e ambientalistas, as estratégias para o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes, cannabis medicinal, direito à saúde, pesquisa e impacto social, e 2 anos do massacre de Aracruz, solidariedade e reparação. Esses foram alguns dos temas abordados nas nossas audiências públicas. Pode passar também. Ali foram as sessões solenes promovidas pela comissão, sessões essas que estão no nosso âmbito de atuação. Então a gente tem lá as sessões das quais a gente tem comendas que estão na comissão, como Maria Ortiz, Zacim Bagaba. Nós homenageamos 52 pessoas no ano passado com as comendas existentes na comissão: Maria Ortiz, Zacim Bagaba e Everton Montenegro. Pode passar também. As diligências e visitas técnicas feitas pela comissão, foram feitas várias diligências e várias visitas ao longo do ano, né? Então a gente organiza ali nas tabelas, prestando conta de que diligências foram essas, que visitas técnicas foram essas. Pode passar. Os projetos de leis que foram analisados pela comissão, é importante dizer que esse não é um trabalho só da presidência, a gente compartilha essa análise de proposições junto com os deputados. Então nós tivemos 39 projetos de leis que foram analisados pela Comissão de Direitos Humanos no ano passado, em parceria aí com os deputados. Então vários desses projetos foram aprovados, emendados. Infelizmente, alguns também não contaram com o parecer, pode passar, favorável da comissão. Pode passar? Pode passar, e a gente retoma todos os projetos, pode passar também, que foram analisados. Ali as instâncias de participação e controle social que a nossa comissão integra, pode passar também.
As denúncias, e ali a gente faz um gráfico apresentando que denúncias foram essas recebidas pela comissão. A nossa comissão recebeu 115 denúncias no ano passado. Essas denúncias chegam por vários instrumentos, a partir dos nossos canais, e a comissão, no geral, faz atendimento, acompanhamento, encaminhamento para os órgãos competentes. Então, a gente teve 115 denúncias no ano passado, e quero, por fim, fechar destacando 2 importantes instrumentos da comissão que nós temos. Uma é a Caravana dos Direitos Humanos, que é exatamente a interiorização da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, levando a Assembleia para perto das pessoas. No ano passado, a nossa caravana foi no município de Linhares, e esse ano a gente quer... em virtude, inclusive, das eleições, a gente teve uma limitação no quantitativo de caravanas, mas nesse ano a ideia é ampliar a intervenção da Caravana dos Direitos Humanos. Pode passar. Então, na caravana, a gente fez audiência pública na Câmara Municipal de Linhares, diligências, visitas técnicas em vários equipamentos públicos e comunidades. Como foi em Linhares, a gente teve um foco principal nos atingidos e atingidas pelo crime da Samarco, né? Então, a gente priorizou esse público no atendimento, e foi uma caravana com muitos encaminhamentos a partir dos atendimentos, né, e visitas e diligências feitas. Pode passar. E o último que eu queria destacar também foi a segunda jornada antirracista da Assembleia, que é a verdadeira ocupação negra na Assembleia, que acontece no mês de novembro, e nesse ano, no ano passado, em 2024, foi a consolidação desse instrumento como parte das atividades da Casa. A gente contou com 250 participantes na nossa jornada. O foco da jornada do ano passado foi a juventude negra. Então, a gente teve fundamentalmente 250 jovens negros do estado do Espírito Santo participando das atividades da segunda jornada. Pode passar. Então, ali um pouco mais das atividades da nossa jornada. Pode passar. Contou com a participação do nosso presidente também. Pode passar. Mais fotos da nossa jornada antirracista. Pronto. Bom, ali os contatos da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, telefone, WhatsApp, horário de atendimento. A nossa comissão agora, né, assim como todas as comissões, estão com uma sala já reformada, com espaço de atendimento, e a gente acredita que com essa nova estrutura a gente vai ampliar a possibilidade de intervenção da comissão na casa. Esse relatório, como eu disse, é um compilado de prestação de contas, de transparência, e a gente vai também publicizar esse relatório nos veículos aqui de comunicação da Assembleia. Então, muito obrigado. É a Comissão de Direitos Humanos mostrando também o seu trabalho e o seu dever para toda a sociedade capixaba. Muito obrigado, deputada Camila Valadão. Deputada Camila hoje ganhou do deputado Coronel Hélito e ganhou também do deputado Engenheiro José Esmeraldo. Falou 15 minutos. Muito bom. Eu concedo a palavra agora ao deputado Adilson Espíndola. Deputado Adilson Espíndola não respondendo. Com a palavra do deputado Engenheiro José Esmeraldo. Deputado Engenheiro José Esmeraldo não respondendo. Com a palavra do deputado Vandinho Leite. Deputado Vandinho Leite não respondendo. Com a palavra do deputado Sérgio Meneghelli. Também não respondendo. Com a palavra do deputado Alcântara Filho. Não respondendo. Com a palavra do deputado Gandini. Não respondendo. Com a palavra do deputado Bispo Alves. Bispo Alves não respondendo. Com a palavra do deputado Alan Ferreira. Deputado Alan Ferreira não respondendo. Com a palavra do deputado Alexandre Chambinho. Alexandre Chambinho não respondendo. Com a palavra do deputado Pablo Muribeca. Deputado Pablo não respondendo. Com a palavra do deputado Zé Preto. Deputado Zé Preto não respondendo. Com a palavra do deputado Hudson Leal. Deputado Hudson Leal não respondendo. Com a palavra da deputada Janete de Sá.
Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, deputado Danilo Baense, que preside essa sessão, os colegas que ainda se encontram no plenário, servidores dessa casa e todos que nos assistem pela TV Alice e pelos canais de comunicação que levam até você as sessões aqui da Assembleia. Nós queremos falar hoje sobre um problema que está nos preocupando muito e que está acometendo animais no município de Cariacica, no bairro Jardim América. Nós fomos surpreendidos nesse final de semana com o envenenamento de vários gatinhos no município de Cariacica, em Jardim América, onde nós estamos usando essa tribuna na tarde de hoje para pedir às pessoas que têm alguma evidência de quem possa ser a autoria desse crime, que, por gentileza, ligue para os canais da CPI. Pode estar passando a informação pelo nosso e-mail, janetedesá@gmail.com ou defesadosanimaes@gmail.com. Mas também pode ligar pelo nosso celular, pelo nosso telefone externo, 3382-3551. Nós já pedimos à nossa Polícia Civil para estar investigando o caso, mas nós precisamos da ajuda da população de Jardim América, que porventura pode saber a autoria deste crime. Aquele que souber, que por favor denuncie, porque esse é só o começo de uma matança e a gente teme que mais animais possam vir a ser envenenados. Nós estivemos examinando. Tem pão sendo colocado nas ruas com chumbinho, tem alimentos colocados com chumbinho, e os gatinhos de rua vão buscar no lixo o seu alimento. E é ali que eles se deparam com este alimento envenenado e que acaba levando esses animaizinhos de rua, que são despejados todos os dias por mãos irresponsáveis humanas, e que agora as mãos irresponsáveis humanas decidem por atacar a vida desses animais, sentenciando eles à morte. Então eu peço a todos vocês que nos ajudem, façam a sua denúncia para que a gente possa identificar, entrar com um processo judicial e estar buscando punir os culpados por este crime covarde e cruel contra animais inocentes, animais indefesos, abandonados nas ruas pelas próprias mãos humanas. Bom, quero também aproveitar essa oportunidade para externar mais uma vez o meu apoio à nossa Polícia Científica. Nós estamos nessa luta, também nos indignamos com tanto descaso, porquê da demora, é difícil de compreender. Nós já buscamos todos os diversos caminhos para poder fazer compreender a necessidade do governo estar resolvendo de uma vez essa situação que vem se arrastando sem uma conclusão, trazendo angústia para esse parlamento, trazendo angústia especialmente para os servidores e suas famílias e para a sociedade, que precisa do serviço e que precisa de um profissional que esteja satisfeito com o Estado para poder estar prestando um trabalho bom e adequado para a sociedade. Eu sei que vocês não falham diante disso, mesmo diante da covardia que vocês estão passando, mas nós precisamos intensificar ainda mais a nossa luta para fazer o governo entender que é preciso dar uma solução para este grave problema que tem acometido principalmente os nossos servidores queridos, nossos servidores guerreiros e amados, que não descansam em vir aqui para mostrar que a luta continua e que vocês não desistirão. Perseverem, nós estamos com vocês e Deus há de protegê-los e iluminá-los e iluminar o governo, para que ele com brevidade dê solução para esse caso que aflige todos nós. Um beijo grande, fiquem com Deus. E minha solidariedade. Muito obrigado, deputada Janete de Sá.
Deputado Coronel Wellington, nesta manhã de terça-feira, dia 22 de abril de 2025, nós fizemos uma visita à Associação Amor e Vida, uma organização da sociedade civil. Ela é filantrópica, regularmente registrada e aberta a todos que desejam contribuir com a sua causa. Durante a visita, reforçamos nosso compromisso com a destinação de uma emenda parlamentar que irá fortalecer os trabalhos realizados pela instituição, contribuindo para a continuidade e ampliação dos atendimentos prestados às crianças, adolescentes e também às suas famílias. A Associação Amor e Vida, localizada em Cariacica, foi fundada antes de 1995 por voluntários sensibilizados com a situação de vulnerabilidade social e econômica de muitas famílias e crianças ao longo dos anos. Ela vem sendo construída por mãos generosas que dedicam amor e cuidado aos pequenos anjos do Pai Eterno. A instituição promove atividades socioeducativas, oferece oficinas, refeições no contraturno escolar e fortalece os vínculos familiares e comunitários, com o objetivo de prevenir situações de risco social como violência, uso de drogas e trabalho infantil. Com 2 sedes próprias, a Casa Jesus Menino no bairro Jardim América e no Centro Ambiental São João Batista, no bairro São João Batista, a associação nunca fechou suas portas e segue firme em sua missão de transformar vidas e proporcionar oportunidades para quem mais precisa. A unidade é administrada pela diretora Valesca Lins, pela coordenadora Monique Rosa e pela assistente social Renata Batista, com apoio de parcerias, projetos, doações da comunidade e colaboração dos setores públicos e privados. Gostaríamos de agradecer a confiança depositada em nosso trabalho e reforçar nosso compromisso com a Associação Amor e Vida para este ano. Estamos determinados a investir ainda mais na associação, ampliando o apoio e fortalecendo as ações sociais que transformam a vida das crianças e adolescentes, como também de suas famílias. Eu quero aproveitar aqui para agradecer aqui a todos os deputados que participaram hoje da nossa sessão ordinária da Assembleia Legislativa, aos servidores dessa casa e a você que nos acompanha pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, híbrida, amanhã às 9 horas, para a qual designo. Expediente, o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. O deputado delegado Danilo Baiense acaba de encerrar a sessão plenária desta terça-feira, dia 22 de abril. Na fase do expediente, começaram a tramitar 10 projetos. 5 deles encaminhados pelo governador Renato Casagrande. Uma das matérias pede autorização do parlamento para que o Estado contrate crédito de 150 milhões de reais junto ao BNDES. Estes recursos destinados à aquisição de ônibus elétricos para o sistema Transcol. Outra iniciativa prevê redução em 85% das alíquotas de ICMS nas operações internas de saída para o biogás e o biometano. A intenção, segundo o governo, é estimular a instalação de empresas do setor aqui no estado. E na fase da ordem do dia não houve votação de projetos. Repercutiu muito no plenário o falecimento do Papa Francisco em Roma, na Itália. Vários deputados usaram a fala ao pedirem 1 minuto de silêncio, destacando o legado deixado por Francisco em várias áreas da sociedade, na luta dele pela inclusão das minorias, a luta pelas causas ambientais também, e a busca do Papa Francisco, a mensagem que ele deixou para que o mundo também haja menos guerras, para que não haja guerras no mundo. Lembrando que tudo o que acontece na Assembleia Legislativa você pode acompanhar também no nosso portal na internet e nas redes sociais. Continue com a programação da TV Alice, agora mais perto de você.